Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida do Rio Grande do Sul. Nós queremos desejar a você sempre muito bem-vindo, nossa audiência querida, fiel, né? Dá um like, se inscreve no canal se você está nos conhecendo hoje. E no fim dessa nossa conversa, nós pedimos que você compartilhe o conteúdo com alguém que você acha que realmente precisa compreender mais sobre o assunto que nós vamos falar esta noite. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira nós trazemos um convidado especial. Mas especial por quê? Especial porque ele tem um conhecimento ou ele tem uma competência e compartilha gratuitamente com você essa competência que ele passou anos, muitas vezes, né? Muitas vezes não, em geral, todo profissional competente ele passa anos estudando. E hoje a maioria das pessoas, quando vai compartilhar seus conhecimentos, cobra, né? E a gente tem aqui na nossa proposta do MBCV Cast compartilhar o material gratuitamente, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, para que você possa expandir a sua mente. E nós queremos convidar então você a assistir conosco este MBCV Cast. E hoje nós trazemos Gessi Guimarães. Ela é pedagoga, psicopedagoga e também tem pós-graduação em gestão escolar. É a diretora da escola, né? EBCV, Escola Batista Cristo é a Vida, uma escola privada, mas que tem um cunho cristão e hoje tem feito uma grande diferença dentro da nossa sociedade. Como vai, Gessi? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia a todos. Amém, ok. E me diz uma coisa, Gessi. Com todas essas competências que você desenvolveu, e ela é aplicável dentro da Escola Batista hoje? Com certeza. Se nós não nos formamos, nós não temos como fazer o nosso trabalho, né? Uhum. Com certeza é aplicável, sim, na Escola Batista, como também nas outras escolas, né? Eu pergunto isso porque quando a gente é junior, né, principalmente adolescente, a gente faz a seguinte pergunta: por que a gente está estudando isso? Para que a gente precisa aprender isso? As perguntas que todo junior e adolescente tem dentro do currículo escolar, né? Enfim, então, por isso eu pergunto, né? Às vezes a gente faz tanta formação e ela é importante ser aplicável. Mas para a gente começar a nossa conversa, então eu quero te fazer uma pergunta, porque esse tema que a gente vai falar é muito amplo, né? Então, o que é educação? Bom, educação, a palavra educação, ela tem diferentes significados, né? Nós temos 3 tipos de educação. Nós temos a educação formal, temos a educação informal e temos a educação não formal. A educação formal é a educação que a escola se compromete, é o pedagógico, né? Que a escola passa para o aluno. Então, essa educação formal, ela é muito interessante, aliás, interessante não, ela é fundamental, né, na vida do ser humano, porque é o que vai trazer o conhecimento para a sobrevivência dele para o âmbito de trabalho, né? Uhum. Aí nós temos que eu acho que é muito importante também, a educação informal, que é a educação, aquela que vem de casa, né? A educação que ele adquire dentro do âmbito familiar, que com os pais, com os irmãos, tios. Com licença, obrigado, por favor, se portar diante da sociedade. Exatamente. Uhum. Ali que no convívio dele, desde que ele nasce, ele, né, já vai tendo essa educação informal. Uhum. E daí nós temos a educação não formal, que é a educação que o ser humano busca e cientificamente, né, algo a mais, cursos, enfim, é a educação não formal. Então, essas 3 educações, elas acabam se fundindo. Uhum. Porque se faltar uma, vai dificultar a outra, né, e vice-versa. Essa não formal, ela não é assim tão importante, porque ela ajuda o ser humano
né? Ajuda muito na educação no geral dele, mas a educação formal e a informal, elas caminham juntas, elas se fundem, elas chegam. No caso, a não formal, ela seria tipo um aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Onde cada um vai buscando seus interesses, né? Isso mesmo. Ok. Bom, interessante isso, né? Então aí, sabe, você tem, sabe aquele ditado que diz assim, né? Educação se aprende em casa, né? Então, isso é uma realidade e é uma pergunta que eu já quero engatar, né, no teu conceito de educação, porque como você trabalha especificamente nessa área de educação e você tem alunos de todos os níveis, embora que a EBCV seja uma escola privada, no entanto, ela tem acolhido muitos alunos de diversos níveis diferentes, né? Sim. Vou te fazer uma pergunta assim, agora que não sei se ela é fácil de mensurar, né? Mas a falta de educação, ela é mais percebida nos alunos de alto nível, médio ou baixo nível? Ai, pastora Eliane, é bem difícil de responder, porque assim, ó, hoje em dia, com a demanda que os pais têm de trabalho, pai e mãe, o aluno quase que 100% vencem essa educação de casa. Porque os pais não têm tempo de estar presente com eles, porque a educação da escola, na verdade, a palavra educação para a escola não seria bem a correta, né? Até tem autores que falam que a escola é escolarização. Porque educação ele tem que trazer de casa, né? Então, a escola só vai complementar a educação que a criança traz de casa. Então, quando ele vem sem essa educação de casa, é muito difícil. Então, ele vem da educação para a escolarização. Escolarização, exatamente, né? Porque quando ele vem sem essa educação, o professor, enfim, todo o pessoal de escola, o corpo docente, secretários, enfim, perdem tempo, ganham porque ele precisa daquilo, mas perdem tempo porque eles têm que dar essa educação de casa. Porque uma criança não pode sair da escola batista sem aprender a pedir com licença. As crianças vêm para a escola, eles não cumprimentam a gente, eles não sabem dar um bom dia. Claro que não chega a ser 100%, mas a maioria, né? E por quê? O aluno que é melhor sucedido, o pai e a mãe são médicos, são advogados, vivem a vida deles e o aluno fica. A gente tem alunos que os pais dizem assim, ó, eu dou graças a Deus que o fulano fica no quarto, eu levo a comidinha dele, ou a empregada leva lá, e ele fica no computador, ele fica no celular. Então, quando que ele vai ter essa educação familiar, essa educação? A presença que ensina, o comer à mesa, exato, né? A gente tem falado bastante aqui que eu tenho trazido psicólogos, tenho trazido pessoas que trabalham com adolescência, né, de alguma maneira. E uma das coisas que a maioria tem falado justamente é isso, a não presença paternal, né, na vida dos filhos, esse comer à mesa, esse conversar sobre o cotidiano, conversar sobre a vida. Eu tenho isso, eu sinto isso na pele. Muitas vezes eu estou sentada em algum lugar, ou eu estou passando e eu estou conversando, ou estou conversando com algum pai e o pai diz, cumprimenta a pastora. Filho, cumprimenta, que vergonha. Então, assim, ó, eu vejo que alguns pais, mas só que é aquela coisa, nós estamos vivendo uma geração muito isolada, né, que não consegue valorizar as pessoas também, né? Isso é uma coisa bem interessante. As crianças hoje, pastora, elas estão gritando por um carinho, por uma atenção. A gente tem crianças assim que eles brigam, simplesmente eles brigam. Tu vai ver o que eles querem? Eles querem carinho, eles querem um beijo do professor, eles querem um abraço, eles querem atenção e eles estão gritando e os pais, muitos não estão entendendo. E chega na adolescência e ele vai pro lado que dá carinho, não importa se é um amigo que vai influenciar pro lado bom ou pro lado ruim, ele vai. Porque ele não tem a atenção do pai e da mãe. Tem um ditado também que eu acho muito legal que diz assim, ó, a pessoa sempre vai voltar aonde ele é amado, onde ele é acolhido. Então ele pode até, vamos dizer assim, ele pode até não ser amado
por algum amigo que vai influenciar ele para coisas ruins, mas ele é acolhido. Ele é acolhido. É, cara do peito e tal, né? Aquela coisa. Então, infelizmente, hoje nós temos isso. Então, por que a criança muitas vezes nem quer voltar para casa? Porque ela não tem lar. Ela tem um quarto que ela vai e ponto, né? Então, é uma coisa bem interessante isso. E ampliando um pouquinho a nossa fala, Diri, como que está a educação no Brasil? A gente pode dizer, você como uma educadora, como uma diretora de escola, claro, nós vivemos uma realidade um pouquinho diferente, né? Mas dá para a gente dizer que a gente tem problemas de educação básica na nossa nação? Infelizmente, dá para dizer. É porque se ele não tem a informal, né, que é a básica do lar, quando ele chega na formal, onde ele precisa ser escolarizado, antes de escolarizar, a professora tem que ensinar ele a pedir licença, exatamente, a dizer obrigado, a se relacionar com as pessoas, porque ninguém quer mais se relacionar com ninguém, né? Tudo é hoje tirado no tapa. E aí, depois que começa o currículo, é isso, né? Depois que começa o currículo, é onde muitas vezes o professor não consegue vencer os conteúdos. Porque não adianta, onde quer que você for, pode passar mais 1000 anos que conteúdo escolar o aluno tem que aprender. Tem que aprender. O ser humano, se ele não tiver os conteúdos escolares entendido, como é que ele vai ser uma pessoa bem-sucedida? Então, muitas vezes não se consegue vencer os conteúdos escolares porque o professor precisa daquele tempo para estar ajeitando ali, ajeitando aqui, ensinando ali, sabe? Então, tem sim uma defasagem, porque a escola, eu posso falar assim pela minha escola, mas eu também posso falar porque nós recebemos alunos tanto da rede privada, das redes privadas aqui de Novo Hamburgo, quanto do estado e do município, rede Sim. pública, né? Nós recebemos alunos tipo lá no 4º ano que não sabe ler. Nós recebemos este ano um aluno do 3º ano que ele não conhecia as letras. Então, onde que essa criança estudou? O que essa criança fez na escola? Entende? Nós, a Escola Batista, vai atrás e tenta resgatar, pelo menos para dar uma base, né, que não seja muito forte para essa criança, mas em outras escolas não simplesmente deixam, né? O menino disse, não, eu só brincava na escola. Mas e o professor? O professor ficava lá no telefone dele. Bom, aí nós temos outras situações, né? Eu me lembro, tu estava me lembrando agora quando eu fui para a escolarização, né? Agora vou mudar a minha maneira de falar. Quando eu fui para a escolarização, naquela época, as crianças poderiam chegar na escola com 5 anos, né? Não tinha essa coisa do pré-escola agora com 3, com 4, não, era com 5 anos que a gente ia para a escola. Mas quando eu cheguei na escola, que a gente chamava de jardim. É que mudou tanto a nomenclatura. Mas se não me engano era jardim. Aí o que acontecia? Eu já cheguei escrevendo o meu nome. Com 5 anos, a minha mãe já tinha me ensinado. Ela já foi além, né? Então eu já cheguei escrevendo o meu nome, né? Mas era uma prática, Gessi, naquela época. As famílias, as mães principalmente, faziam isso, sabe? Era um prazer chegar na escola e dizer, meu filho já sabe escrever o nome, sabe essas coisas, né? Que hoje é muito, muito difícil, é muito raro, porque as mães não têm esse tempo, né? Na verdade, pastora, a família transferiu para a escola o compromisso deles, sim. Porque hoje em dia a gente recebe a criança com 4 meses, entende? Mas feliz daquele que vem com 4 meses, porque daí ele vai sair escolarizado e com a educação, né, informal, que seria dos pais, porque a gente faz tudo isso, né? Sim. A gente se desdobra, né? E o pior é aquele que já vem adolescente, né? Porque daí ele já vem com a cultura, né? Ele já vem com a cultura formada. Tu implora por um bom dia. Eles, bom dia. Eles não abrem a boca para dizer... para te cumprimentar, né? Uma luta grande que a gente tem é com o hino nacional, né? Eles não cantam.
Quer dizer, eles começam não cantando, mas daqui a pouco eles estão cantando, porque a gente conversa, a importância, né, da pátria, enfim. Eles ainda, daqui a pouco, eles começam, né, a mexer com a boca e daqui a pouco estão cantando. Mas os pequenininhos que começam com a gente, né, como eu disse, eu posso falar da minha escola. Lá fora a gente tem umas pinceladas, porque vem alunos, né, e também vai alunos daqui para lá, que a gente tem umas experiências bem boas, tem tido, né. O pequenininho, eles, às vezes, não, a gente, o som ali, não, acontece que não, eles cantam todo o hino. Sim, sim. Todo o hino que tu ouve a vozinha deles, coisa mais linda. Que amor. Agora vamos ver o contraponto. Professores. Dentro desse universo também de educação, né? Assim como em qualquer outro setor, né, Gessi? Tem os bons e tem os ruins, tem aqueles que são formados e tem aqueles que não são formados, mas que estão ali de alguma maneira contribuindo como auxiliar, ou sei lá, não sei como é que funciona muito bem. Então, é difícil hoje ter professores qualificados dentro de uma escola privada que tem um currículo diferente? Diferente de que forma? Ele precisa ter um currículo que com formação para a escola. Não, eu digo que a escola tem um currículo diferente porque a gente tem o cunho cristão, né? Sim. Então essa é a pergunta. A gente consegue o professor qualificado que não tem essa formação cristã conseguir fazer essa, vamos dizer assim, fazer esse contextualizar e conseguir passar o conteúdo mesmo sendo uma escola cristã? Sim, pastora. A gente, inclusive, tem, porque hoje em dia um professor cristão, a gente tem vários. Hoje eu não saberia precisar, mas eu acredito que eu tenho uns 5 que não são cristãos. E tem uns cristãos que não são da igreja e tem a maioria que são daqui, né? Consegue porque a gente treina muito, né? Eles vêm, a gente coloca a nossa filosofia, como funciona, que é linkada com 7 princípios bíblicos. Esses princípios bíblicos têm que ser trabalhado na vida do aluno, enfim, você está disposto a caminhar com a gente? Estou. Então aí a gente tem ele está aberto para a gente estar levando e depois cobrando. Ele vai se adequando a esse sistema, sim. A essa filosofia, vamos dizer assim, né? Sim. E o pai, quando ele vem conhecer a escola, ele também é apresentado ao pai a nossa filosofia, como funcionamos, o que cremos, tudo certinho. Sim, ser apresentado no primeiro contato já que ele tem, né? Porque se o pai procura a escola é porque ele tem interesse, ele já ouviu falar. Então, no primeiro contato, uma das secretárias a que atende eles, né? Nós temos uma que é mais específica para atender esse assunto, mas às vezes ela não está, então uma das outras 2 atende. Coloca como funciona a nossa filosofia, coloca os 7 princípios e diz que a nossa filosofia é toda linkada com 7 princípios bíblicos, né? E que a gente desenvolve sim na vida da criança, que esses princípios não é só no papel, só nos trabalhos que eles fazem, né? Só o professor, eles têm que colocar em prática, sim. Eles são cobrados, tipo, virou uma água ali, né? E fez que não viu. A gente, fulano, cadê a mordomia, né? Então, porque os princípios bíblicos, não sei se você acha interessante falar. Claro, fica à Os vontade. 7 princípios bíblicos é caráter, mordomia, soberania, semear e colher, individualidade, união e autogoverno. Então, esses 7 princípios bíblicos desenvolvidos na vida do ser humano, ele não precisa mais nada. Porque com 6 que ele vai desenvolver, tirando o semear e colher, ele desenvolvendo os outros 6, o semear e colher, ele vai colher coisas que ele plantou. Então, os pais, assim, gostam bastante. Pastor, até hoje eu não tive um pai que tirou por causa da nossa filosofia, sabe? Os alunos que saem da nossa escola é porque se mudam ou... Seria a próxima pergunta, né, que eu ia te fazer, assim, os motivos de evasão, se tudo é tão redondinho, né, motivos de evasão da escola, então é mudança. É mudança e também o financeiro, né, porque nós somos uma escola privada, né, então nós precisamos, né, a mensalidade, enfim, é que supre as necessidades financeiras, né. Claro, sustenta, né, claro. A gente vê também, eu vi também na faculdade, universidades, a gente vê muito assim aqueles, que a gente pode dizer, alunos, né?
que eles não estão nem aí, na verdade, né? Eles estão fazendo ali para ganhar um canudo e tal, né? Então, assim, eu vejo muita gente, essa geração agora parece que piorou, uma geração atrás, assim, tipo, jogando dinheiro no lixo, porque hoje você fazer uma universidade, uma faculdade, seja que você não é pouco, né? E as pessoas estão ali jogando dinheiro no lixo, porque, na verdade, não estão nem aí para nada, né? Essa geração que eu estou vendo agora, dos anos aí 2000 para cima, vamos dizer assim, né? Eles já são mais à distância mesmo, né? Depois que entrou o ensino à distância, parece assim que houve uma redescoberta da escola, né? E hoje existe, sim, ó, centenas de milhares na nossa nação de pessoas que estão fazendo o ensino à distância. A Escola Batista tem alguma previsão, pensa sobre isso, porque nós estamos aqui desde o ensino fundamental até o médio, né? Sim, nós temos educação infantil também. E educação infantil, é que a nomenclatura é que eu, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Médio, tá. A Escola Batista tem alguma ideia de avançar para trazer para os nossos alunos essa possibilidade de permanecer dentro desse ambiente até que termine, ou pelo menos fique até mais próximo, né, de uma especialização? Sim, pastora Eliane, isso é uma coisa que arde no peito do presidente, né, da escola. Só que, assim, fácil não é, né? A gente já teve várias conversas, mas tudo envolve um capital muito alto, né? E no caso, a gente, assim, ó, até a gente tem que ter um laboratório depende do curso que você vai colocar, tu tem que ter laboratório disso, laboratório daquilo, né? Não é assim fácil, mas a gente tem sim muita vontade de dar continuidade. Dar continuidade, exatamente. Só que, como eu disse, né, é difícil, mas eu creio que a gente vai conseguir. Porque, inclusive, a gente tem alunos que dizem, diretor, tinha que ter uma faculdade aqui pra gente continuar aqui. Eu ia dizer, porque o aluno, ele finda se acostumando com o local e se desenvolvendo ali dentro, né? Exato. Pelo menos uma coisa assim em termos técnicos, enfim, né? Só que o que eles aprendem na Escola Batista, eles levam para a vida. Eu digo isso assim, ó, com toda certeza, com toda segurança. Porque a gente tem alunos... Este ano voltou, bem rapidinho, voltou um aluno que saiu... Ficou 2 anos fora e ele teve problemas assim de relacionamento e os meninos batiam nele. A mãe disse, filho, te defende. Ele disse, mãe, não é isso que eu aprendi na Escola Batista. Eu levo para a professora tratar o menino, só que ela não trata. Então, assim, a gente vê que é uma coisa que fica dentro deles, sabe? Eles aprendem, eles levam para a vida. Então, isso já deixa a gente muito feliz, porque já muitas formaturas que a gente já teve, né? Então já tem muito adolescente, muito adulto, muito pai e mãe já aí fora que estudou na Escola Batista. Sim. Agora falando de currículo, né? Porque na verdade o currículo ele vai se tornando uma escolha da escola. O currículo escolar? É uma escolha da escola, né? Não, a gente tem... Você está falando currículo de conteúdos. Conteúdo. A gente tem, sim, que cumprir. A gente tem um formativo, né, que a gente precisa cumprir o currículo. Existe um conteúdo nacional, vamos dizer assim? Sim, existe. E aí, como eu lhe falei, né, às vezes não se consegue cumprir, mas tem anos que se cumpre tudo, mas não é a minha escola que não, né, muitas escolas que não conseguem cumprir. Mas a gente tem e como é que a escola particular, ela tem autonomia porque é muito currículo, não tem como, para olhar isso, não, vamos desenvolver esse. Então, tu tem a escolha. Tu tem a escolha, mas tem, né, no caso a gente tem... Tem o padrão, mas tu pode ter ainda algumas... Sim. Tá. Eu pergunto isso porque a gente vê, assim, um movimento, até a nível nacional, internacional já tem sido implantado muito a escola aberta, né, que é a escola sem parede, né, no sentido de que de não passar ao aluno aquilo que não lhe interessa, né? Isso é no ensino médio,
formulação do novo ensino médio. Nós estamos em 2022, isso veio em 2021, mas teria que implantar agora em 2022. A gente já implantou em 2021, mas não teve aula, né? Então agora a gente está engatinhando com isso. E daí, só que não é bem assim, pastor Helena. Como é que eu vou ter uma turma de 20 alunos de ensino médio? Daí um quer isso, outro quer aquilo, outro quer aquilo. Não. Então a gente dá o currículo básico, que é português, matemática, química, física, biologia, e aí tem os itinerários de cursos, assim, tipo informática, e os itinerários que a gente tem uma professora que ministra os itinerários, que pode ser à distância e pode ser presencial. Então, nós temos a distância e presencial devido à carga horária, né? Porque a carga horária, daí, para dar todos os presenciais, não chega. Eles teriam que ter aula de tarde, vários dias. Então, tem uns itinerários que são online, né? Porque a criança, a gente fala criança, né? Mas mais um adolescente, muitas vezes ele diz, isso não é minha praia, né? Isso não é minha praia. Então, eu acho, assim, bem interessante, né? Isso é uma opinião, né? Eu também trabalho com educação, trabalho na área de neuroliderança, né? Dá a possibilidade da criança se descobrir, né, os seus talentos, a sua vocação, para onde ele quer caminhar, né? Então, eu acho que nem sempre o aluno sabe qual é a praia dele, né? Às vezes ele pensa que sabe e não sabe. Sim. Então, esses itinerários, ele pode escolher o que ele quer. Tá, o que a gente tem, então, aqui, vamos lá, de itinerário no EBCV? Quais são as possibilidades que ele tem, ou dentro do horário, ou fora do horário? Porque eu quero que tu passe para a nossa audiência, né, o que o filho daquela pessoa que está nos vendo, ela teria de plus aqui no EBCV? São minis cursos de profissionalizante, vamos dizer assim, né? Tem, como eu já disse, tem informática, tem cursinho de robótica, tem curso de física, entende? Mas eu vejo aqui no pátio essa parte artística, música, como é que funciona isso? Isso é dentro ou fora do currículo? Isso é dentro do currículo. Porque nós temos assim, eu tenho professores que ensinam matemática brincando. Ensina matemática com gincanas. Então, aí é onde é o diferencial, entende? Tem esse diferencial. Não são todos que conseguem fazer, mas tem aqueles que fazem. Porque se você der conta do conteúdo para o aluno, se você vai dar no pátio, na sala de aula, tu entende? Não tem uma regra. Tem professor que ama sair para a rua da aula dele, então ele pode sair, é livre. Ele passando o conteúdo para o aluno. E aulas de música também a escola tem, Aula né? de música também a gente tem. Só que aí até o 5º ano, porque de manhã não tem período. Para os maiores não tem período, porque são muito mais disciplinas, né? Daí não se tem período. Aí a gente sempre tem uns que querem, a gente indica, né? O Ministério Batista, que tem dança, que tem coral, tem, né? Ah, sim. Pode então, eles podem entrar dentro do universo que a escola está envolvida, Exato. né? E também desenvolver as suas competências. Que legal. Então, nós vamos já encerrando. Olha, a gente está aqui no horário, né? Fazendo nossos horários. E a nossa proposta, sempre com o MBCVcast, é que seja um papo objetivo, rápido, que traga uma informação e que você também possa aprender alguma coisa. Eu já aprendi hoje que existem vários tipos de educação e que escola não é educação, é escolarização, e que em casa é educação, e educação vem de casa. E se eu quiser ter uma educação informal, eu preciso correr atrás, que ninguém vai botar a goela abaixo, né? Então, acho uma coisa interessante isso, né? Você que tem filho, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito importante você saber disso, né? Mas, Jessi, então, para a gente encerrar o nosso papo aqui, queria que tu desse uma última palavra, né? Sobre a Escola Batista, como que a pessoa faz para ingressar nessa escola, e quando que as inscrições estão abertas, tudo assim, de uma forma geral, como que a pessoa pode, afinal, chegar aqui dentro dessa escola.
Nossa, pastor, é muito fácil. A pessoa pode pegar um telefone, ligar, marcar um horário com a secretária. A gente está sempre disposta. Qual que é o telefone, então? O telefone é 3582-1157. 3582-1157. Fala com a Kátia, com a Deise ou com a Cláudia. A gente sempre... Não se diz não, porque o primeiro contato é muito importante com o pai. Claro. Né? Sempre se marca um horário, de repente passa 2, 3 dias, né, pra frente, mas sempre se marca um horário. E ele vem, o primeiro contato é com a secretária. Depois, se ele quiser conhecer o currículo todo, passa pro coordenador e aí traz o filho pra cá. E a EBCV está dentro do pátio do MBCV, né? Então, você vai adentrar nosso estacionamento aqui na rua Sobradinho, número 301, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. E a EBCV, ela está ao lado aqui da nossa igreja, né? Então, eu quero te agradecer, Gessi, por esse papo rápido, mas que, de fato, traz, assim... A gente começa a ampliar um pouquinho mais essas questões, né? Sim. Porque hoje a gente está vivendo um tempo onde, de fato, a gente precisa estabelecer cultura. Porque o aluno, ele tem muitos direitos. Ele chega com muitos direitos, mas ele desconhece os seus deveres. Né? No meu tempo, pode ser que no seu também, que você está me ouvindo, você tinha a OSPB, a educação moral e cívica. Exatamente. Que é onde a gente aprendia a ser patriota, aprendia a se relacionar com as pessoas, né? Esse tempo agora as pessoas estão aí, né? Hoje mudou muito. E não mudou para melhor, né, Gessi? Pior que não. Não mudou para melhor. Tem pessoas que até pensam que é melhor porque as crianças estão mais à vontade, eles têm o direito de escolher o que querem, mas não é por aí, sabe? Não é por aí mesmo. E para a escola, assim, tá bastante difícil, tu tem que ter realmente um chamado de Deus, porque é luta constante, é dia a dia. Tem que ter paciência. Você nunca sabe o que você vai enfrentar amanhã, né? Porque é dia a dia, são lutas e lutas, mas estamos aí. Traga o seu filho para cá e depois a gente conversa. É isso aí. A gente poderia ampliar esse nosso papo, porque eu teria muitas perguntas para fazer. Por exemplo, a questão dos alunos que têm dificuldade curricular, escolar, ou que tem algum tipo de transtorno, que também é muito comum hoje, né? Hoje, autismo virou moda, né? Ou então aquele aluno que é extremamente revoltado e que traz toda a sua ira, toda a sua dor para dentro da escola. Enfim, mas a gente marca outra ou a gente fala ali com as coordenadoras, que eu acho legal também, elas também, né, para tratar sobre essas angústias dos alunos. Tá bom, Gessi? Muito obrigada. Deus abençoe você. Obrigada pela oportunidade, pastor. Ok. Tchau, gente.